Peço desculpa ter tossido logo no início desta É uma, emissão. é tão que uma bom, tão gosminha. Para começar a semana. É verdade. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Trouxe o seu monóculo, Isso começa de Hugo. Carvalho. Sim, sim, sim. Dr. Vejam Carvalho. no YouTube para mais detalhes sobre o monóculo do Hugo van der Ding. Uau. O que é isso? Vamos agora rodar um cachimbo de ópio. Estás a tirar um cabelo da boca. Era o meu cachimbo de ópio. Vamos um bocadinho mais a sério hoje falar deste morto. Neste dia estávamos em 1970 e morria em Locarno, na Suíça. Belíssimo sítio Bom para sítio para se morrer. Para Prédio. tudo. E morria aos 72 anos. Vou dizer enorme, sabem que eu não gosto logo de queimar os adjetivos ao início, mas eu gosto mesmo desta pessoa e sei que vocês também. O escritor alemão Erich Maria Remarque, grande homem. O Erich, é assim Erich, porque eu só falo holandês, nós holandeses dizemos Erich. Pá, isso também é uma boa questão, não me puxes por mim. Eurico. Vamos dizer Eurico. Ele nasceu em 1898 em Osnabrück, que é lá na Alemanha. Fez os seus estudos muito divertido com aquilo, ia às aulas, ouvia lá o que as pessoas apontava tudo num caderno, depois ia para casa, estudava e depois no dia a seguir fazia os testes Fazia e a prova. passava. Sim, sim. Portanto, uma Olha, vida muito original já. Por acaso é verdade. Sim, sim. Que vou tentar lembrar-me disso. Jogava desse método. a macaca no recreio, provavelmente. Zumba. Sim, sim. Ele estudou para ser professor, ia ser o setor Remarque, mas a vida trocou-lhe as voltas, porque não chegou sequer a acabar o curso. Há muito tempo que as tensões na Europa estavam a fervilhar nesta altura. As potências, portanto, as Alemanhas, as Rússias, as Inglaterras, as Franças, havia várias, não? Sim, sim, sim. Andavam desde os finais do século XIX numa corrida ao armamento, já prevendo que se podiam engalfinhar umas com as outras. Engalfinhar a sério, reduzir a história. Parece uma birra de crianças. Mas às Sim. vezes quase é, porque isto era Pegaram tão... a turra e a massa. Às vezes qual é? Porque isto é tão unipessoal na altura, as decisões. Um rei, um governante. Os grandes Claro. líderes, não é? São agendas Porque pessoais, não é? Claro, depois infetam São de egos, ódio. são- Sim. E às vezes infetam de ódio as Claro, próprias populações, claro, não quer claro. dizer que não. Estamos em 1914, é assassinado em Sarajevo, e já falámos também aqui dele, claro, o arquiduque Francisco Fernando, que era o herdeiro do Império Austríaco, que era um dos grandes impérios da altura. Isto vai desencadear uma data de reações em cadeia. Sim, senhor, boa frase. Já cantava a Diana Ross. Claro, na altura. Era o single. Grande Diana Ross e grande música é essa. Fico longe da tua rubrica durante muitos anos. Sim, é verdade mesmo. Vivo ficar muito triste. Adoro a Diana Ross. Isto vai culminar, já sabemos, numa guerra entre eles. De um lado, os aliados. Vou ter de resumir porque são muitos, incluído Portugal, mesmo muitos. E Brasil e tudo. Mas basicamente era a França, a Inglaterra e a Rússia. E do outro lado, basicamente, a Alemanha e também a Áustria, aqueles dois grandes impérios. E assim o nosso Erich vai ser chamado a combater pelo lado da Alemanha, claro, para ele era alemão. E lá foi ele mandado para a frente ocidental, a Flandres, ou seja, a Bélgica, hoje. E na altura também. Foi uma guerra terrível, nós sabemos, corpo a corpo, muito diferente daquelas guerras do futuro. Não quer dizer que não haja guerras de corpo a corpo ainda, Claro. infelizmente há. Mas as guerras que nós estamos mais habituados no Ocidente são por drones, não é? Completamente desumanizadas. Tu carregas num botão e mataste uma pessoa, não tem a mesma carga de tu matares uma pessoa corpo a corpo, não é? Até psicologicamente. Claro, isto passava-se nas trincheiras. Os portugueses também na Flandres, nestas trincheiras, lutaram, a célebre o corpo expedicionário português, lutaram e por lá foram chacinados. Que nem morreu tristes. quase toda a gente. Sim, é verdade. A vida nas trincheiras era miserável. Já todos vimos filmes sobre isso. Aliás, estamos a ouvir a banda sonora do filme 1917, que mostra bem É incrível. esta realidade. É mesmo. De trincheira É incrível. mesmo. E no Sim, loco, do lá Sam dentro. Mendes, Sim. de um avô curiosamente português, o Sr. Mendes, que esteve nas trincheiras. Bom, já toda a gente imagina, mas vamos pintar aqui um bocadinho só para imaginarmos. Para além de teres morte por todo o lado, não é? Estás a ver pessoas a morrer por todo o lado. O medo, o pânico, não se dormia praticamente nada, porque estás sempre à espera de quando Sempre é que vem alerta, o outro. claro. E em condições terríveis de chuva, de frio, de neve em alguns sítios, a lama, tudo. Nós imaginamos. Doença. As trincheiras é uma vala, não é? Mais alta que um homem, e que depois eles punham os sacos e bancos e tudo para chegar lá acima com as metralhadoras. Tudo o chão era lama muitas vezes. As ratazanas, enfim, tudo aquilo era um cenário
pavoroso. Os corpos que não se enterraram. E Tudo que terrível, ficavam tudo terrível. naqueles Porque não há lugares. tempo Os para nada. feridos, Não é? sim, Claro, sim, claro. sim, sim. Imaginem o. Talvez tenha sido das piores, a gente não sabe se há piores, se é melhores, mas isto foi de facto um cenário terrível, psicologicamente também, para as pessoas. Ele foi ferido, quase morreu, foi ferido 3 vezes. Uma delas gravíssima, apanhou com estilhaços numa perna, num braço e no pescoço. Esteve mais de um ano a recuperar num hospital e depois recuperou e foi chamado outra vez. Não chegou a ir, porque poucos dias depois foi assinado o armistício e a guerra acabou. Dias mesmo, foi por dias que ele não voltou para a frente. Teve sorte. Uma sorte diferente. Tiveram, claro, os 20 milhões de pessoas que morreram, é verdade. E os 20 milhões de pessoas que ficaram feridas para a história, isto são números aproximados, pode ter sido ainda mais. Unicamente na Primeira Grande Na Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortíferos da história mesmo. Depois do fim da guerra, em 1918, o mundo era outro, completamente diferente. As fronteiras mudaram, nasceram novos países, caíram impérios. A Alemanha, a Áustria, por exemplo, passou a ser repúblicas. Os otomanos, de quem falámos na última semana passada. sexta-feira, também Sim, aqui acaba este império. O mundo é outro. O mundo é outro. Nascem países, desenham-se fronteiras novas. A América surge aqui como uma nova potência mundial e as pessoas estavam basicamente destruídas. Economicamente, claro, fisicamente e, sobretudo, psicologicamente. O nosso Erich voltou a casa um homem absolutamente desfeito com o que tinha visto e vivido. Ele e provavelmente muita gente também. Ele sofria de insónias terríveis e nessas noites sem dormir deu em quê? Para talvez exorcizar as suas coisas, tinha uns caderninhos onde ele ia apontando as memórias do tempo em que passou nas trincheiras com as suas emoções na altura. Ele acaba por mostrar isto a um amigo, partilhar até que estava a escrever a um amigo que era editor, que lhe diz: este relato tem de ser publicado porque isto não há nada deste género, não é? Nós vemos a história macro, mas não há nada deste género. E é assim, 10 anos depois do fim da guerra, estamos em 1928, que é publicado tudo o que é, tudo em silêncio, na frente ocidental, que em Portugal se chama A Oeste, Nada de Novo, é assim que se chama este livro. Agora, nem ele, nem os editores poderiam imaginar que se tornaria um dos mais importantes e lidos livros do século XX. De repente, o mundo inteiro, tinha-se passado 10 anos, ficou a ler não sobre as batalhas e as histórias, porque isso há muito livro, mas sobre a vida terrível nas trincheiras do ponto de vista completamente humano, de um homem que lá esteve. Claro, outros lá tinham estado, mas o grosso da população, nem toda a gente esteve nas trincheiras, e 10 anos depois já tens uma geração que começam a ser os filhos até de quem combateu. E há um ligeiro esquecimento natural da ordem do tempo. Natural, não é? sim, Claro, sim, claro. sim. Como acontece com outras guerras, em Portugal temos a experiência disso com a guerra em África. São pessoas que não falam sobre o assunto, por exemplo, é muito comum. Portanto, o mundo foi lendo horrorizado aquelas realidades de que não tinham noção. Logo em 1930 fez-se um filme que foi também visto por milhões de pessoas na América e na Europa. Quem não achou graça nenhuma foram os nacionalistas alemães, que acharam aquilo tudo uma traição à pátria, como foi o caso de um jovem chamado Joseph Goebbels, uma criatura absolutamente sinistra, que uns anos mais tarde vai ser o chefe da propaganda nazi. Eles começaram a boicotar o livro, também o filme, entravam nas salas de cinema onde as pessoas estavam a ver o filme e soltavam ratos brancos, como quem diz: cobarde, este cobarde, a dizer mal da guerra. Isto não foi nada assim. Claro. Porquê? Porque o livro não só descrevia os horrores da guerra, como tecia considerações sobre a própria guerra. Claro. A utilidade da guerra, Claro. a maldade da guerra, o facto de quem está ali nas trincheiras não ter rigorosamente nada a ver com decisões tomadas em palácios ou noutros sítios. Enfim, ele comprou uma casa na Suíça, tinha ganhado bastante dinheiro com o livro, e muda-se para lá. Em 1936, os nazis chegam finalmente ao poder e o cerco à volta do Erich Maria Remarque vai-se apertando. Os livros que ele tinha escrito, ele escreveu outros livros, não era só este, são proibidos e queimados publicamente. Acho que temos um bocado de presente que os nazis fizeram queimados, faziam Uma fogueiras. fome com muitos anos, não é? Ali uma cena recalcada. Isso durou muitos anos, esse processo de terem como um claro. objeto 16 anos depois da publicação na do mira livro. durante tantos anos. Devo de um dizer, gangue. ele nunca tinha deixado de ser popular e o livro dele nunca tinha deixado de ser muito, muito, muito lido. Sim. Mas Isso eles vão alimentava buscar- muito essa. Claro. Claro, Há claro. filmes pequeninos, filmagens da queima dos livros na Alemanha nestes anos terríveis. Eles acabam por lhe tirar a nacionalidade alemã e até lhe inventaram uma ascendência judia. Ele percebeu para onde é que se Claro. estava a encaminhar e vai. Em 1939 teve o horror, que não deve ter sido não foi seguramente único, de perceber, sem acreditar, isto vai acontecer tudo outra vez. Quem tinha passado e lutado Que na Primeira horror. Guerra a pensar: Exato. mas isto está a acontecer, vão fazer. Foi Tão pouco pouquíssimo tempo, pouco tempo, foi pouquíssimo claro. E tempo. com o drama triste
toda a gente adora o seu país, não é? Pode não adorar determinadas fases que o seu país está a passar. Claro. E com o horror de ver que era o seu próprio país que estava a fazer esta maldade, pela segunda vez até. E pronto, lá vai ele, o mundo vai mergulhar na guerra, ele vai deixar a Europa, foi para a América e vai começar uma sua vida curiosa de estrela, era uma verdadeira estrela na América. E era uma sensação mesmo, toda a gente adorava conhecer o Erich Maria Remarque. Teve affairs muito famosos, a Marlene Dietrich, a Greta Garbo, isto é como dizem na América, Dietrich. A avó da Ana também, o avô do Tiago. Ocasionalmente, um e outro. Não andavam, Sim. eram vistos em bares. Sim. Agora, bares onde Go-Go Boys, Muita não sei coisa o quê, acontece. falava-se Sim. muito. Muita jaula, muita cena. Jaula! Cenas Epá! Leather, os bares de leather. O avô do Tiago teve um bar de leather bem famoso. Afamado em Nova sim. Iorque. Sim. No Meatpacking District. Piadas à parte. Na Europa, é onde são a maior parte dos bares fixos, não estou a mentir. Na Europa, o livro dele vai continuar a trazer consequências. Esta é muito triste agora. Ele tinha uma irmãzinha, era uma inocente costureira, que um dia está com uma cliente e diz assim, um bocadinho inspirada pelo espírito do irmão, sim, eu não me importava dar um tiro na cabeça ao Hitler. Essa mulher denunciou-a e a irmã do Erich Maria Remarque foi presa, morta e decapitada. Tristíssimo. Quando a guerra acabou, ele voltou para a Europa, vem casado com a Paulette Goddard, a ex-mulher do Chaplin. Não sei se ele sacou a mulher ou não. Gostava de saber mais sobre essa história. É muito fixe. É uma grande estrela de cinema, foi a Paulette Goddard. Sim, não vou mentir, é a tipa do Vagabundo, é a tipa do filme, sim. É mesmo ela. Ele nunca quis voltar à Alemanha, nunca mais à sua terra, porque ele achava, já nos anos 60, ele morre em 70. Portanto, muito pós-guerra. Sim, muito pós-guerra, ele diz: a Alemanha nunca fez verdadeamente a expiação da culpa e os nazis nunca foram devidamente castigados como devia ter sido ou quem colaborou com eles. A Oeste, nada de novo. É um livro sobre a guerra, é verdade, mas é também, sobretudo, um manifesto sobre aquilo que desde há milénios continua a escapar à humanidade, nomeadamente a paz. O Erich Maria Remarque morreu faz hoje 53 anos.